Fala pessoal, tudo bem? Começando mais um Coruja Cast, Coruja 105 Cast, a gente está colocando aqui no YouTube e recebemos aqui empresários, pessoas assim, que têm um serviço bacana, uma marca interessante para apresentar. E já vou aqui apresentar para vocês, hoje a gente está recebendo a Bruna, da ABC Apartamentos. Bem-vinda, Bruna. Olá, pessoal. Isso aí, bem-vinda mais uma vez, obrigado, de estar aqui com a gente. Assim como a Bruna, você também pode participar também no programa, a gente tem aí o link para você se inscrever. É bem legal você visitar aqui, conhecer o espaço, a gente está de mudança, um estúdio novo, a Bruna está conhecendo aqui, a gente acabou de fazer essa mudança, mas a gente está agora aqui na Goiás, Avenida Goiás, aqui em São Caetano do Sul, a Avenida Goiás 233, então você vai ser muito bem recebido aqui para a gente gravar um conteúdo super bacana também, tá bom? Então, Bruna, vamos lá sem demorar muito. Quero saber exatamente como que é essa diferenciação, porque você me contou que é a ABC Apartamentos, nome da empresa, né? E que você faz venda de imóveis novos, e tem até uma diferença que não é só... Eu falei, imóvel novo é aquele que está há 5 anos. Você falou, não, tem uma diferença. Então, explica um pouquinho, pessoal. Existem 3 categorias, né? A gente tem o apartamento novo, que é aquele nunca habitado, aquele apartamento que está no contrapiso. E o apartamento seminovo, que é aquele apartamento que foi entregue há pouco tempo, já tem gente morando, já tem benfeitorias. Essas benfeitorias podem ser piso, azulejo, móveis. Então, esse apartamento é o seminovo. E o usado, que é um apartamento que é mais antigo. Por exemplo, apartamento de 10 anos, 20 anos. Aí é um apartamento usado, né, que a gente chama. Então, o mercado é meio que categoriza em 3 partes. Novo, seminovo e usado. A ABC Apartamentos, ela trabalha no novo, né? Esse novo pode ser lançamento, pode ser Minha Casa Minha Vida, pode ser apartamento que já está entregue, mas é da construtora, está no contrapiso. Então, geralmente a gente só atua nessa área do novo, né? A gente está especializado na área do novo. E hoje, como normalmente o pessoal, você entende que o seu cliente, seu tipo de cliente, olha, esse é o tipo de cliente que normalmente procura imóveis novos, enfim. E aí, por que você escolheu esse nicho também? É importante o pessoal saber. Eu escolhi esse nicho porque eu percebi que cada imobiliária geralmente trabalhava com 5, 6 construtoras. E aí, a proposta era trabalhar com tudo. E aí vem o desafio, né? Porque no ABC tem mais ou menos aí umas 80 construtores, assim, de torre, né? Eu também só trabalho com torre. E aí eu queria conhecer todas essas construtoras para poder dar todas as opções para o meu cliente, porque o meu atendimento ele é baseado na comparação. E o que é bom para você nem sempre é bom para o outro cliente. Então, a gente direciona de acordo com a sua condição financeira e coloca para você, olha, pode ser esse aqui, todos esses aqui encaixam, e dentro dessas opções, o que faz mais sentido, né, para o cliente. Então, a intenção da ABC Apartamentos não era trabalhar, tanto que a gente não faz plantão, a gente não fica com corretor de plantão, a gente só atende com horário agendado. Então, por exemplo, se você quiser visitar três prédios, a gente já marca, vai nos 3 prédios, tudo bonitinho, ou nos 3 plantões, decorado, para conseguir abranger tudo e o cliente entender tudo que ele pode comprar e como é que funciona em cada lugar. Eu tô lembrando da minha vez que eu fui comprar apartamento, assim, como que eu não conhecia vocês ainda? Tudo bem que foi antes dos 10 anos, né? Sim. Mas assim, como é desafiador, não sei se tem gente que faz isso até hoje. Por exemplo, eu quero morar no Santo André, São Caetano, São Bernardo já era pra gente a nossa última opção, mas por localização mesmo. E aí a gente saía com o carro para pegar os papeizinhos no farol e assim, ia indo conforme, legal, vamos lá, entrava e assim, perdia muito tempo. Eu achava legal, né? Tipo, a minha esposa queria me matar. Para de ficar entrando em todos e tal. Eu falei, mas eu acho legal, quero conhecer e tal. Mas hoje, então, a jornada perfeita é o cara, se eu quero morar no ABC, eu entro lá no ABC Apartamentos, né? É o Instagram. Isso, e aí, Instagram, o site, né? E aí ali você vai filtrar exatamente o que eu consigo pagar, como funciona, e já marca independente da construtora e tudo mais. Exatamente. Independente da construtora, a gente já faz uma agenda. Então, por exemplo, esse aqui a gente vai visitar 2 horas da tarde, aquele ali a gente vai visitar às 3, a gente chega nesse outro às 4. Então, a gente já faz toda a jornada, conhece todos os decorados. Eu, geralmente, faço o fluxo de pagamento de cada projeto, você leva para sua casa. Hoje, o fluxo de pagamento, ele não é travado, né? Então, quem vai definir o fluxo de pagamento, como vai ser pago, quanto de ato, quanto de parcela, quanto de única, é o cliente.
Então, eu pego mais ou menos como é que funciona, né, para ele a questão financeira. Falo, Bruna, eu tenho, vamos supor, 30 mil de ato. O que eu consigo comprar com 30 mil de ato e 12 mil de renda? Então, aí eu separo ali as opções para ele de todas as construtoras. Eu só trabalho com construtora confiável, tá, pessoal? Eu não trabalho com construtora ruim. Construtora que tem problema... Aquele prédio lá que você não tá me mostrando, provavelmente... Não, provavelmente tem alguma coisa ali, né? Porque nem sempre a gente fala essas coisas para o cliente porque é uma coisa meio pessoal da construtora ou parece que a gente está falando mal, parece que é um pouco de implicância às vezes, né? Fala assim, tem determinados construtores que a gente não tem uma confiança, por exemplo, que vai entregar naquela data. Não que vá deixar de entregar, não é isso. Mas eu tenho clientes, por exemplo, que chegam e falam, olha, Bruno, eu caso em novembro. Eu caso em fevereiro de 2026. Não pode atrasar. Então, eu vou procurar um projeto para ele no máximo até outubro de 2025, para que se a obra atrasar, porque não é só a construtora. Tem a BITSE, tem o bombeiro, tem o esgoto, tem tudo. Tudo precisa ser aprovado, né? Então, é um atrás do outro. Então, a partir a Sabesp vem e aprovou. Aí vem o bombeiro e tem que aprovar. Aí a prefeitura vem e tem que aprovar. Então, todo mundo tem que aprovar. Então, às vezes, isso demora 3, 4 meses. E aí já pensou a noiva casar e cadê o apartamento? A obra que depois que entrega começa uma reforma, né? Exatamente. Geralmente, só a parte de banco, às vezes a pessoa vai usar financiamento. Também demora 45 dias. Então, tudo isso eu preciso calcular e ver o imóvel que realmente cabe ali, né? Naquele tempo que a pessoa tem. Não necessariamente. E como que você consegue mostrar para eles assim? Eu sei que você vai fazendo essa análise, né? E aí você vai pelo perfil do cliente, como você está falando, Isso. né? E assim, eu acho que é super interessante. Eu sei que no segmento de vocês não é uma venda que você vai e empurra pro cara. Não, você compra isso aqui que vai ser bom para você. Porque é uma compra a longo prazo. O cara vai pegar seu telefone, ele vai te ligar. Então você quer fidelização. Né? Por mais que o cara compra, não sei, acho que o período de utilização de um imóvel, sei lá, 10, 15 anos, dependendo da pessoa que compra, né? É a única compra dela, talvez, cara, nessa geração, na vida exatamente. Então, como que você consegue lidar com isso? Porque existe, às vezes, o desejo dele, né, de querer comprar e tal, forçar, e não, vai dar certo e tal. Como que você lida isso lá no ABC, Bruna? Então, eu sou adepta da venda sem pressão. Boa. Então, assim, eu não ligo pro cliente, a não ser que seja realmente muito importante. Falo, olha, é uma oportunidade, você tem que vir aqui agora, porque a gente precisa fechar isso agora, porque senão não vai ser. Por quê? Porque cada construtora funciona de um jeito. Tem construtora que dá 24 horas para você assinar o contrato. Senão eles vão derrubar e vão vender para outra pessoa. Então, às vezes, o cliente não tem essa certa noção. Então, eu seguro toda a pressão em cima de mim e deixo o cliente mais à vontade possível. Na hora que não dá mais, aí eu cobro. Então, eu sempre deixo, porque assim, a gente tem que entender que para mim é trabalho. Mas para o cliente é um momento de lazer. Ele está indo no final de semana, ele está indo com a família, ele está indo com a esposa, ele está indo com todo mundo ali. Aí tem a comes e bebes. Então, para ele, aquilo é um momento de lazer. Para mim, é trabalho. Então, assim, o máximo que eu posso não pressionar para que ele tome a decisão mais à vontade possível, eu deixo. Lógico, eu não vou deixar nenhum cliente meu perder a oportunidade. Porque tem algumas vezes, por exemplo, tem um apartamento. Tem um apartamento e tem uma fila atrás. Então, eu falo, olha, você precisa decidir porque só tem esse, a gente precisa resolver e tal, né? Então, depende muito da construtora. Tem construtor que a gente aprova, por exemplo, uma proposta, às vezes pouco de desconto, e o construtor vira para mim e fala assim, Bruna, assina hoje. Aí eu, assina hoje. E aí você tem que ficar pro cliente, olha, então, tem que assinar hoje, porque o construtor, porque senão tem outra pessoa e tal. Então, o mercado hoje imobiliário, ele é muito rápido. Então, a gente perde a oportunidade o tempo inteiro. E eu penso assim, por exemplo, você me explicando sobre isso, eu imagino que deva ter não uma pressão, são duas vertentes, né? Uma que você tem um acesso mais rápido na construtora, porque você tem contato com todo mundo. Sim. E ao mesmo tempo fala, olha, Bruna, como você não está aqui, tem o cara aqui que está no plantão, que está acelerando. Então, você tem esses dois pontos, né? Exatamente. Ao mesmo tempo que você tem uma facilidade por falar direto, você também não está lá presencialmente para também ficar barrando alguma coisa de pressão, não sei. Não, nada, nesse ponto não, porque assim, nesse caso é quem chega primeiro. A gente tem, né, essa questão de cliente na mesa.
às vezes, muitas vezes em lançamento, Tá. né? Mas no dia a dia mesmo, é por ordem, né? Então, por exemplo, mandei a sua documentação, você é o primeiro, você tem 24 horas, se você não me der um parecer, passa pro outro. Aí, se o outro não der 24 horas, vai passando pro outro, e assim alguém vai comprar, né? Então, dependendo da localização do apartamento, isso é tão rápido, principalmente em São Caetano. São Caetano é uma cidade que eu sofro muito, muito. São Caetano... Filas, né, no lançamento. Gente, tem fila no lançamento. Você não consegue entrar dentro do stand. Você não consegue sentar ali com o cliente para explicar nada. Então, geralmente, eu explico para o cliente tudo antes, para quando chegar no lançamento, ele só olhou o decorado e a gente conseguir escolher uma unidade. E parece um verdadeiro leilão, às vezes. O outro levantando a mão. Já peguei a 62. O outro, peguei a 64 aqui. Então, às vezes, parece uma feira. Sim. Mas é mais ou menos... Eu lembro da vez que eu fui, eu acho que eu participei de um lançamento que foi da Mondrian aqui, que teve na Goiás. Na Goiás, não. Lá no final, no começo da Goiás, sempre me confundo, mas ali perto da USCS. Tem um Mondrian bem grandão ali, acho que é 75 metros quadrados, se eu não me engano. Eu sei qual que é. E aí eu a gente tava jantando numa pizzaria e aí o cara conversou comigo lá, falou, olha, eu tô no lançamento lá também e tal. Eu falei, legal, tal. Ele vai lá visitar. Cara, eu falei, não, deixa quieto. Não é um rolê esse, não. Mas é exatamente assim, é leilão mesmo, assim, as pessoas brigando pela unidade. O cara, não, senta aqui. Eu falei, cara, eu não consigo decidir assim, correndo essa coisa assim, né? Que é um baita, pra mim era um super desafio na época. Sim. Falei, cara, não vai rolar. Então, mas eu acho que é super legal ter, então, essa pessoa que faz essa pré-análise, essa pré-conversa, porque é super importante. E hoje em dia também, né? Tô falando há 10 anos atrás. Até um pouquinho mais. Hoje você tem muita informação, o cara que chega para você já sabe, ele já conhece, já sabe a conta do metro quadrado. Sim. Isso é uma coisa que a gente aprendeu lá atrás. Então, já vai com mais informação. É quase que uma consulta com você, né? E tem muita desinformação também, né? Porque, assim, por exemplo, você vai num lugar e vamos supor que é Caixa. Então, esse financiamento aqui é feito pela Caixa, então é sistema Caixa. Você vai em outro lugar, não é Caixa. Então, os sistemas são completamente diferentes. Então, você tem que explicar para esse cliente aqui como é o sistema da Caixa e como é fora do sistema da Caixa. E comparar os dois e ver o que faz sentido para ele. Então, por exemplo, hoje o Minha Casa Minha Vida é para famílias que têm renda até 8 mil. Mudou bastante, né? Mudou bastante. Que teve uma mudança. Até 350 mil o imóvel. Só que uma pessoa que ganha 8.100 tá na tristeza. Porque ela não é nem Minha Casa Minha Vida, mas ela também não consegue migrar para esse lançamento comum que a gente chama de SBPE. Né? Então, ela tá no limbo, ela tá no meio. Então, às vezes, se ela consegue ainda enquadrar ali, mesmo que seja fora do Minha Casa Minha Vida, mas sendo Caixa, financeiramente para ela é mais vantajoso do que ela partir para um outro empreendimento SBPE. Então, esses cálculos a gente tem que fazer e mostrar para o cliente. Falar, olha, isso aqui é um cenário, isso aqui é outro cenário. Dentro desse cenário tem esses empreendimentos. Dentro desse cenário tem esse outro. O que faz sentido para você financeiramente? O que você aguenta pagar? Né? Porque quando você está falando em sistema Caixa, você não paga só a construtora durante a obra. Você também paga a taxa de evolução da Caixa. Então, você paga duas coisas durante a obra. A construtora e a Caixa. Entretanto, você congela a correção, porque você paga a taxa de evolução. Entende? Então, gente, isso tudo vocês têm que marcar difícil. Com a Bruna para entender difícil. Cada uma dessas taxas. Porque eu lembro um pouco disso quando a gente conversava de comprar a casa e tal, o financiamento. E eu lembro que tinha essa questão do congelamento. A gente não, eu não lembro agora se era Caixa ou não, mas tinha, o que eu lembro era que era muita diferença entre a unidade, às vezes. Por exemplo, no mesmo prédio, você tem, cara, o térreo, né, ou face sul, né? Então, aí, cara, mudava muito. Aí tinha prédios que tinha vaga presa, vaga solta, vaga coberta. Assim, você vai no empreendimento, ele vai do mais tranquilo até o mais caro. E tem uns que tem duplex, né? Assim, cobertura. Cara, muda muito. Então, vocês também ajudam isso, né? Às vezes o cara, eu quero morar em Santo André. Nesse prédio, cara, às vezes não sei nem se tem essa unidade disponível para você ainda, né? Então, tem todas essas variações também. É que assim, né? Por exemplo, tudo também vai do gosto. Tá. Tem cliente que fala pra mim assim, Bruna, eu amo o sol da manhã.
o sol da manhã é vida. Então, ele nunca vai comprar um apartamento sol da tarde, porque eu vou torrar ele de tarde. Nossa. Né? Porque, assim, depende da posição do prédio. Tem alguns prédios que o sol chega na metade da sala. Então, é muito quente. Então, você condenar a pessoa naquele sol super quente, vamos supor, não tem uma infra de ar-condicionado, asseia o cliente de tarde. Sim. Então, você tem que, às vezes, falar pra ele, assim, o que você gosta? Qual que é teu estilo de vida? Às vezes, pode até parecer que eu sou um pouco entrona. É porque, assim, eu falo assim, qual que é a rotina de vocês? Vocês costumam ficar muito em casa? Você, por exemplo, trabalha em casa? Porque quem trabalha em casa precisa de privacidade, precisa de silêncio, às vezes. Né? Então, vamos supor que ele escolhe uma unidade embaixo da quadra. Esquece. Barulho, né? Ou então, ele escolhe uma unidade alta, só que numa avenida que às vezes a gente tem sobressolo, o som se propaga de baixo para cima. Esse eu sou especialista, eu lembro disso. Entendeu? Então, às vezes, o 10º andar é mais barulhento do que o 3º. Então, vai depender muito do tipo de prédio, e essas coisas parecem pequenos detalhes, mas que te atrapalham no dia a dia. É igual você comentou, vaga livre, vaga presa, vaga coberta, vaga descoberta. Tem alguns apartamentos que a gente tem aquele edifício garagem, que é um edifício separado da torre. Então, para você pegar o seu carro, você tem que descer bonitinho lá, atravessar na chuva, entrar na sua torre. Agora, imagina, vamos supor que você teve gêmeos. Como é que você desce na chuva, com o carro descoberto, com 2 crianças, mais alguma compra que você fez? A gente passou por isso. Eu e a minha esposa, nós compramos um apartamento. O 105 do Coruja veio desse apartamento, que a gente morava no 105, no 10º andar, você acertou. Então, a gente ouvia, eu falava assim, olha isso, eu tô ouvindo a mulher abrir o portão lá embaixo. Eu ouvia ela abrindo o portão assim, entrando com o carro. Eu falava, cara, olha isso. Eu achava absurdo. Absurdo assim, incrível ao mesmo tempo. Eu nunca imaginei que eu ia ouvir alguém no portão, no térreo, morando no 10º andar. E eu ouvia tudo. E lá era esse prédio garagem. Aí, cara, assim, se eu soubesse, eu jamais teria comprado. Então, sim, obviamente, né? a corretora deve ter explicado para mim, mas eu não fazia noção do que era essa ideia, né? Essa ideia. Então, depois normal. Que você vive, aí você fala, cara, realmente eu não tenho o ideal. E a minha esposa falava, a gente teve o filho, né, o Otávio. Ela falava, olha isso aqui, tá chovendo, e agora? Eu vou ter que passar na chuva com ele. Era assim, esses perrengues aconteciam todo dia. Assim, todo dia, assim, não é todo dia chovia, mas... você acaba vendo, é um detalhe, por exemplo, né? Mas é que você vai viver isso todo dia. Então, se isso é importante para você... Eu lembro de a gente falar no mesmo prédio. A gente morava na face norte. Então, a gente falava, o apartamento é super agradável. Nossa, muito gostoso e tal. E a gente comentava isso com o vizinho. Ele falava, cara, a gente não mora no mesmo prédio. Porque o meu é um forno. Assim, eu sinto muito calor. Eu deito no chão, porque não tinha infraestrutura também de ar-condicionado. Então, você muda, assim... São detalhes realmente que mudam tudo. Fora que infraestrutura de ar-condicionado é outra briga em prédio. Se não tem a infraestrutura já, em 99% dos casos, você não vai poder pôr. Porque não é só o seu ar, é o ar de todo mundo. Então, você tem que trocar fiação, ter os drenos, porque tem que sair a água. Você tem que fazer toda a reforma do seu teto, porque o cobre, né, aqueles caninhos de cobre, tem que sair por dentro do teto, né? Então, para poder chegar na parte do dreno. Então, assim, são pontos que você, às vezes, não vê na hora da compra e são importantes. Então, cada um que vai agregando é um ponto a mais para o prédio. Quer ver outra briga que dá muito em condomínio? Vaga presa. Isso aí deve ser uma briga presa é aquela maravilha que dá confusão. Por quê? Apareceu um arranhado no carro. Quem foi? Foi você? Foi sua esposa ou foi o vizinho que tira o carro todo dia para poder tirar o dele? Porque a vaga presa, gente, é uma vaga indiana. Aí fica um carro na frente e um carro atrás. Então, a pessoa, para tirar o dela, ela tem que tirar tirar o seu, colocar o do vizinho no lugar, que você não pode deixar no meio do caminho. E aí, você poder sair. Eu não acreditava quando eu vi isso. Você tá atrasado? Problema seu, tem que tirar. Ou então, vamos supor que você fala, não, ninguém vai tocar no meu carro. Você tá tomando banho, o vizinho liga e fala, quero sair. E quero sair, você tem que ir lá. Lei, né? Entendeu? Você tem que tirar. Então, é complicado. Então, às vezes,
Acontece de ter, né, vaga presa em um prédio e na comparação tem outro que é vaga livre. Então, eu diria, às eu vezes sempre na unidade, explico. né, Bruna? Na unidade, porque no meu prédio era assim. Tinha algumas unidades, era tipo assim, a partir da, eu acho que 8º andar era vaga solta e coberta, e a partir de baixo era vaga presa, e depois vaga presa descoberta, tinha um monte de questões assim também. Às vezes tem, mas a maioria dos prédios agora não tem mais, então entendi. Sorteio. Boa. Então você vai na sorte. Eu sou ruim de sorte. Você vai na sorte. Você vai pegar a pior vaga, né? A vaga Harry... A gente tem uns apartamentos que a gente fala que é a unidade Harry Potter. Vixe. A unidade Harry Potter é aquela que não pega sol, é aquela que tem a pior vaga e é a pior unidade do prédio. Nossa. Essa apartamento Harry Potter é porque o Harry Potter ficava embaixo da escada, lembra? Então, é exatamente por isso. Esse é o pior, é o mais barato. E eu lembro, Bruna, que nessas pesquisas nossas, não sei se continua, eu até sugeri para minha esposa algumas unidades, assim, quase que Harry Potter, vamos chamar assim, que cabia no nosso bolso, mas que a localização era muito melhor. Sim. Porque tem isso, né? Assim, sim. Você pode pegar uma unidade que dentro do prédio não é tão interessante, né? E só que é uma localização legal. Foi o que a gente fez. A gente fez o oposto. A gente foi para uma localização não tão boa. A gente falou, cara, não é tão boa essa localização, mas é uma unidade muito legal. Sim. Que, tipo assim, não era a premium do prédio, mas era bem longe do Harry Potter. Tá? Sim, ainda dava... Então era isso que a gente pensava. Então, até hoje, assim, os valores mudam. Muito. A gente chega a ter uma diferença em tabela de quase 100 mil. Do primeiro andar para o último. Vamos supor que é um prédio que tem 25 andares. A gente chega a ter uma diferença de quase 100 mil, assim, fácil, né, em alguns empreendimentos. Mas, por outro lado, é igual você falou, a gente não consegue ter tudo num prédio. Às vezes a pessoa fala, não, é porque eu sou pobre. Eu não tenho dinheiro. Não, mas até a pessoa que compra apartamento de 5 milhões, 3 milhões... Tem um detalhezinho ali que, se ela não relevar, ela não vai comprar. Entendi. São coisas mínimas, sabe? Por exemplo, teve um que a cliente falou assim, nossa, Bruna, gostei, é perfeito. Só que o lavabo tinha uma janelinha. E ela dava para um corredor. Do próprio prédio. Bruna, mas eu não gostei dessa janela. Uma janelinha desse tamanho. Eu falei, então, mas você gostou de todo o resto, então é só essa janelinha, então vamos relevar a janelinha. Então, sempre tem alguma coisinha, né? Nunca você vai encontrar um prédio perfeito para você. Sempre alguma coisinha vai atrapalhar. Só que algumas coisas, é igual você falou, atrapalham muito no dia a dia. A vaga descoberta atrapalha muito, a vaga presa atrapalha muito. Às vezes, o cliente implica muito com um banheiro sem ventilação natural. Isso, para mim, não é das maiores preocupações, tá? Porque hoje a gente tem a ventilação forçada, a iluminação, você faz uma bela de uma iluminação, né? E vai ficar bem legal. E você pode colocar um exaustor mais forte ali e vai resolver totalmente seu problema. Eu, por exemplo, não deixaria, às vezes, de comprar um apartamento por conta de, um banheiro tem iluminação natural, o outro tem iluminação forçada. E outra, pelos tamanhos dos prédios, os recortes, cada vez mais tem banheiro sem iluminação natural. Isso foi um preconceito que eu venci, porque eu não queria também. Falava, não. É normal. Esse é o outro apartamento que a gente mora hoje. Eu falava, não, ventilação forçada, não quero e tal. A Carol, não, Rafa, ela é design de interiores, então ela sabia, não, dá pra super funcionar. Sim. Porque a planta, realmente, como você falou, ajusta, ela é muito melhor quando é dentro do banheiro. Obviamente, se você tem um prédio que a planta é legal e tá com o banheiro fora, fechou. Maravilha. Mas às vezes pela diagramação, eu já falando da minha área. Da planta, do recorte ali, do é sempre interno. Então, e quebrou esse preconceito, porque hoje, assim, super tranquilo. A gente nem nota. Tem 2, né? E o de lá é muito melhor também que tá fora, mas aqui é tranquilo. Então, e geralmente, às vezes, você tem 2 banheiros. Um com, o outro sem. Os dois sem... os dois sem não, os dois com é difícil. Entendi. É muito difícil. Você vai achar em prédio no máximo que tenha 4 por andar. Porque senão não tem como você fechar ali. Por exemplo, 8 por andar, 12 por andar. A gente lançou... 12? A gente chegou a lançar 26 por andar.
Já. É um corredor gigante. É um hotel. É quase isso. Só que o que é legal é que são, na realidade, 3 prédios juntos. Ah, tá. Então você não tem acesso. Às vezes a pessoa fala, meu Deus, eu vou ter 26 vizinhos. Não, não é. Você tem um bloco, aí tem uma saída de emergência. Aí você tem outro bloco, cada um com o seu elevador, né? Outra saída de emergência, outro bloco, e assim vai. Então é mais para utilizar o espaço do terreno. Porque hoje, aqui no ABC, está cada vez mais difícil você aprovar a torre. Uhum. E as prefeituras, em geral, falam, olha, você só pode usar 60% do espaço. O resto tem que ser área descoberta. Uhum. E aí, como é que faz? Não faz. Não faz. Então é difícil, entendeu? Então, às vezes, a construtora se adapta. Tem pênaltis no projeto, ela sabe disso. Só que ou vai com pênalti ou não vai, né? Entendi. Então, e o perfil da galera, assim, que a gente tá falando muito sobre... Você falou que tá há 10 anos, então você viveu a pandemia também. Então, Sim. assim, como que tem sido essa mudança de comportamento das pessoas procurarem apartamento, na sua visão, assim? Olha, eu peguei muita gente na pandemia se sentindo um pouco insatisfeito ali, querendo mudar para apartamentos maiores. Mas também peguei muita gente querendo se mudar. Por exemplo, pessoas que moravam com pai, com mãe, ou com algum familiar e queria um apartamento menor para viver só. Muito divórcio. Eu peguei muito divórcio. Sim, teve muito mesmo. Né? Eu peguei muito divórcio na época. Que mais? Eu lembro dos memes que saíam. Desculpa te interromper, mas tinha aquele meme assim do cara... Nossa, me peguei aqui... Conversando com a minha esposa, até que ela é legal, cara. Tipo assim, ou o contrário também, porque casava, mas só dormia junto. E passava o dia inteiro separado, né? E a pandemia juntou e falou, meu, agora eu entendi que é estar casado com essa pessoa e realmente não queria mais, né? Teve muitos casos. Não, tem cliente que fala pra mim assim, não, vou conversar, vai no plantão, tal, vou conversar com a minha esposa. Aí demora 2 dias. Aí eu falo assim, meu Deus, será que eles não moram juntos? Será que não dormem na mesma cama, não conversam, né? Aí, não, Bruna, é que eu ainda não conversei com a minha esposa. Aí, daqui a um pouco, ele fala, não, fala aqui com a minha esposa. Aí, eu pego o telefone da esposa. Eu tô conversando com a esposa. Não, tá bom, eu vou falar com ele. Eu falo, gente, vamos fazer um grupo? Porque a gente não tá conseguindo se entender. Nós 3 precisamos de um grupo, né? Uau. Então, muitas vezes, eu faço um grupo. Eu, o marido, a esposa, o cônjuge, quem for, eu faço, né, o grupo ali, a família, às vezes... para tirar todas as dúvidas, porque às vezes eu pareço um papagaio repetindo a mesma coisa para todo mundo, e o pior é que cada um entende de um jeito. Então, entende aquilo que quer entender, exatamente. Né? E às vezes vai e fala pro marido, não, é tal coisa. Aí o marido vai me perguntar, a informação chegou totalmente distorcida. Então, às vezes eu prefiro montar um grupo. Esse grupo, geralmente, eu mantenho ele até a entrega do apartamento. Tem algumas pessoas que não desapegam mesmo depois. Entregou o apartamento, a pessoa tá ali agarrada no grupo ainda. E eu falo, gente, olha, eu vou desfazer o grupo, porque eu tenho um grupo de 5 anos. Nossa. O apartamento, a pessoa já tá morando há 1 ano e meio. E às vezes a pessoa tá lá no grupo ainda. Meu Deus. Eu falo, gente, ó, eu vou desfazer o grupo, mas eu tô à disposição, que vocês precisarem, eu tô aqui, né? E eu não deixo de atender os clientes. Ai, Bruna, tô com uma dificuldade aqui, tirar um boleto, o que aconteceu? Não tô conseguindo falar com a construtora. Na hora eu já intervenho, olha... Claro que eu não tenho acesso para eu mesma fazer o boleto para o cliente, mas eu vou intermediar e falar, olha, por favor, dá uma atenção aqui, manda isso aqui para o cliente, tá com dúvida aqui, tá com dúvida ali... Hoje mesmo eu recebi mensagem de um cliente que eu fazia acho que 2 anos que eu não falava com ele. Vendi para ele em 2021, 2022, por aí. Aí o apartamento dele já tá para entregar. Ele, nossa, tô ansioso. Eu falei, calma, ansiedade. Aí tirou algumas dúvidas ainda. Falou, Bruno, eu não tô nem lembrando se eu tenho parcela de chave. Eu tenho parcela de chave. Eu falei, não, você não tem. Aí eu fui, acessei o contrato dele. Falei, não, você não tem parcela de chave. Você já fez o repasse com a caixa e tal. Aí você dá aquela introduçãozinha, né? É muito legal, porque isso mostra um cuidado também com o cliente. Não é só aquela venda que você entrega e aí... Eu mesmo falo até hoje com a corretora que vendeu o imóvel do meu pai. Sim. Cara, porque foi meu pai teve 2 imóveis grandes, aí nesse segundo a gente... Foi um trabalho difícil dela conseguir vender e tudo mais, aí a gente ficou próximo. E eu era pequeno. E aí, quando eu fui procurar o meu, eu chamei ela, mas aí como ela não tinha essa entrada com apartamentos menores, eu não consegui. Mas depois, assim, a gente vira e mexe, fica falando, porque eu quero comprar um imóvel com ela ainda. Sim. Mas é isso, porque você cria o vínculo com a família, né? Quando você faz uma boa venda, você mantém e aí você... Cria.
tem uma oportunidade de atender de novo a pessoa. Sim. E a família também, consequentemente. Não, assim, a gente às vezes, não, vai no meu casamento, você tem que ir no meu casamento, você vai no batizado do meu filho. Eu falei, meu Deus, mas eu nem conheço a criança direito. Não, você vai no batizado, não, vamos. Então, geralmente aí os pais, assim, já aniversário de criança, casamento, batizado, a gente às vezes é até convidado, porque tem um cliente que fica comigo para poder comprar 1 ano e meio, porque eu preparo ele. Às vezes o cliente vem e fala, olha, eu falo para ele, olha, não tá na hora. Não tá na hora, você não tá estabilizado financeiramente para isso, ou às vezes emocionalmente. Porque pode parecer difícil a gente falar assim, mas às vezes eu falo pro cliente, falo, olha, você não tá preparado para isso agora. Você não tá com o emocional legal, ou às vezes, infelizmente, o seu relacionamento não tá legal. Então, eu já passei muita situação que o marido não queria, a outra pessoa queria, a esposa não queria. Sabe aquela situação que você vê claramente que o problema não é o apartamento, o problema é o relacionamento ali? Então, é difícil, às vezes, a gente, como corretor, eu não conheço nada da sua vida, né, perto do que você já viveu com a outra pessoa, mas eu já cheguei a falar, olha, ele não quer, né? Não é você, não sou eu, não é você, não é o apartamento, ele não quer. Então, assim, tudo a pessoa botava defeito, tudo era um problema. Fazia um contrato, uma construtora não assinava, porque achavam um pelo em ovo num contrato. Aí, na outra construtora, não, mas isso aqui também não me agradou. Aí desfaz tudo. Aí eu cheguei para a pessoa e falei, olha, segue sua vida, faz sozinha. Vai fazer as suas coisas, vai viver sua vida, se ergue, e aí você volta. Aí deu, acho que uns 6 meses eu vendi para ela, sozinha. Fez a vida dela, já tá morando, maravilhosa. Arrumou uma pessoa legal. E assim, às vezes a gente se mete. Não, eu acho que isso é muito legal. Porque assim, isso é sempre desafiador, mas é legal porque às vezes você tem a oportunidade de falar pra pessoa, olha, um casamento é uma coisa séria, apartamento é uma coisa séria. Sim. Né? Mas casamento é mais sério ainda, porque assim, você tá escolhendo, e é o lugar, e a minha esposa, como ela é design de interiores, ela comentava algumas coisas comigo. Por exemplo, o casal uma vez chegou para ela e falou, olha, a gente vai fazer... Não para ela, né? Para a arquiteta que trabalhava com ela. Que ela trabalhava para uma arquiteta grande, né? E aí ela via na reunião um cara falando assim, ou a esposa, né? Olha, o nosso quarto vai ser separado. Assim, tipo, algumas coisas que... Ela falava, cara, isso nunca vi, é cultura diferente, enfim, mas assim... A regra era sempre a mesma. Criava-se o projeto... Depois do tempo, assim, passava 1 ano, 2 anos, voltava lá com o mesmo projeto, vai ter que separar as coisas, tudo mais, porque não deu certo. Sim. São sinais que, assim, acho que quando a pessoa tá junto, apaixonada, sei lá, não percebe. Mas, cara, todo mundo tá vendo. A gente percebe. Vocês percebem, né? Eu percebo. Eu sei, assim, hoje eu tenho uma leitura das pessoas muito, muito aguçada, porque a gente trabalha o dia inteiro fazendo isso. Então, tem aquele cliente que às vezes até tá um pouco mais frio, mas assim, por dentro, eu sei que ele tá animado, entendeu? Então, ele tá segurando ali. Aí a gente sabe que... Mas no final, você sabe que ele tá interessado, que ele tá animado. Agora, tem alguns clientes que você vê que não tá legal, sabe? Eu atendi um casal há muito tempo atrás. E assim, tava comprando... Olha que bagunça. Nem eu tava entendendo a situação. Tinha um rapaz, aí tinha 2 moças. Aí eu fiquei, é irmã dele? Não era irmã dele. Aí depois de um tempo, a mulher olhou pra mim e falou assim, é amante dele. Meu Deus. Aí eu não tenho essas... Eu não sei lidar com isso. Fiquei eu parada falando assim, tá, gente, eu preciso entender a situação. Não quero me meter na vida de vocês, mas eu preciso entender. Não, o apartamento vai ficar no nome meu e da minha esposa, mas quem vai morar é ela. Meu Deus. Aí eu falei, mas a esposa sempre com uma cara triste. Sabe quando você olhar pra pessoa, a pessoa assim, com a cara fechada, que não tava muito feliz com aquilo? Falei, então, mas aí você entende que 50% do apartamento vai ficar pra ele, 50% vai ficar pra você, né? Porque vocês vão pagar junto, a dívida vai entrar no nome dos dois, porque é um financiamento no nome dos dois. Aí depois falou, não, mas a minha esposa vai vir com a arquiteta pra decidir as coisas. Aí eu falei, mas quem vai morar não é ela? Não, é a fulana que vai morar, mas quem vai decidir as outras coisas é a minha esposa. Meu Deus. Aí eu comecei a ficar confusa naquela situação. Eu falei, gente, tá bom.
tudo beleza, me passa a proposta aí do que vocês querem fazer, que a gente vai resolver. Mas, claramente, a esposa depois me chamou no WhatsApp e falou assim, Bruna, não tem jeito de você fazer alguma coisa para dar errado? Porque eu não tô querendo fazer essa dívida, não tô afim de fazer essa dívida. Aí eu falei, então, mas aí é no caso de vocês conversarem, né? Assim, porque é difícil, né? Como que eu vou falar pro seu marido? É aquilo que você estava falando no começo, né? É o seu trabalho e para quem é prazer, dever, sei lá, pagamento de multa, não sei que história que é essa, que tem que se resolver antes, né? Porque, meu Deus. Tem que resolver antes. Então, assim, é difícil às vezes, né? Essa bagunça aí. Já tive cliente também que veio uma semana... já veio um rapaz também, que ele veio uma semana com uma moça. Aí passou uma semana, ele falou assim, Bruna, posso voltar no apartamento? Eu falei, pode, claro, né? Marquei de novo. Ele veio com outra. Pra você, eu tô guardando seu segredo, tá? Eu não vou contar. Mas eu guardo muito bem segredos. Mas eu lembro de você. Olha só, vamos marcar um podcast com a Bruna, tá? Só pra... Que eu fiquei com vontade de dizer pras duas que você... Eu acho que ele tava tentando escolher por quem tinha uma renda melhor, eu acho. Quem financiava mais, eu acho que ele ia ficar... Meu Deus. Eu fiz a simulação com as duas. Ah, pra compor a renda junto. Pra compor a renda junto. Não, ele com uma e ele com a outra. Eu falei, ele deve estar usando isso pra critério de desempate. Pra ver quem vai ficar ali. Eu tô horrorizado aqui. Muito. Se a gente fala muito, e isso é uma coisa que eu falo bastante em outros programas que eu gravo aqui, que é o homem ter uma postura de, cara, poder querer ajudar, se posicionar, e um negócio desse aí acaba com tudo, né? Não, e tem hora que não é só homem, às vezes, é mulher também. Uma vez eu peguei de madrugada, aí o meu telefone começou a tocar um monte de mensagem, aí uma hora da manhã, gente, eu recebi um monte de nudes da cliente. Um monte. E a cliente ia visitar o apartamento no outro dia com o marido. Aí ela, Bruna, pelo amor de Deus, eu mandei errado. Pelo amor de Deus, não fala nada. Olha, eu mandei errado. Você apaga aí. Mas eu nunca vi tanta bunda na minha vida. E aí a gente foi visitar e ela bem quietinha, assim. Eu bem quietinha também. E o marido sem saber de nada. É isso aí, amiga. Né? Cada um faz da sua vida o que quer, mas, né? Uau. Gente, muita história. Muita história, assim. Bruna, me conta como que você caiu nessa rotina, né, de atender casais, atender para apartamentos aqui no ABC. Como que você decidiu vender apartamentos no ABC? Como que foi essa jornada aí? Olha, eu tropecei. Como todo corretor, a gente tropeça nesse mercado, né? Ninguém acorda um dia e fala assim, não, vou ser corretor de imóveis, vou estudar para ser corretor de imóveis. Não, todo mundo que eu conheço tropeçou nessa vida. E ser corretor de imóveis é uma coisa tão viciante que você não consegue sair disso. É tão grave, às vezes, que eu já vi corretor perder casamento. Corretora perder casamento. A ponto do vício ser tão grande, que é um vício. A gente vende a adrenalina sobe, você quer vender outra, adrenalina de novo, você vende outro, e vai. E você trabalha sábado, domingo, segunda, terça, quarta, e não tem folga, não tem descanso, e tudo bem, né? Ontem mesmo, olha só, ontem eu atendi um cliente de São Bernardo de manhã, aí eu fui pra casa, me troquei, fui pra um churrasco, aí cheguei no churrasco e falei, gente, dá uma horinha aí que eu vou atender um cliente. Aí eu fui, atendi o cliente, voltei pro churrasco, eu fiquei no churrasco até a noite. Quando eu cheguei em casa, mandei documentação, reservei a unidade. Então, e era domingo, né? Então, as pessoas que estão ao redor, às vezes, precisam ser um pouco compreensivas com o trabalho. Porque, senão, você perde casamento, você perde família, porque... né, o ritmo de trabalho é muito agressivo. E é uma coisa assim que eu lembro que, no meu caso, né, como eu sempre tive comunicação visual, a gente tem uma grande dificuldade das pessoas entenderem como é o nosso trabalho. Normalmente as pessoas não têm essa clareza. E normal, né, já aceitei e vamos para cima. Só que acontece que nesse caso, aí, por que eu explico isso? Acaba demorando mais. Todo o trabalho, quando a gente faz... manda um trabalho, o cara, não entendi que você estava querendo dizer isso. Aí começa meio que ter as grandes famosas refações. Tem que revisar, e aí a gente acaba trabalhando mais do que o normal. É normal. E a minha esposa nunca entendeu até entrar trabalhar comigo. Sim. Quando ela entendeu como que era a minha rotina, os clientes e tudo mais, aí sim, ela, nossa, realmente não é só do seu lado, tem um lado de... Então é o que você falou. Nessa área, então, o cara tem que entender, as pessoas têm que entender que existe essa dedicação, essa adrenalina, essa motivação, porque não é assim, até um chefe meu falava assim,
não é só porque eu tenho uma parte legal do meu trabalho que é sempre muito legal. Sim. Né? Então, tem esses desafios aí de equilibrar. Eu, na realidade, eu fiz administração de empresas na Isags, aqui em Santo André. Legal. Aí eu fazia estágio na GM. Eu trabalhava na GM na área do RH. Extremamente infeliz. Não, nossa, pra mim aquilo era uma tortura. Eu pegava a fretada, eu olhava. Eu via todo dia o sol nascer quadrado. Eu tinha minha mesa tinha uma claraboia, assim, claraboia. E todo dia o sol nascia exatamente naquele ponto da minha mesa. E eu ficava olhando para aquele sol, assim, com a tristeza, mas ao mesmo tempo todo mundo falando, nossa, que legal, você tá trabalhando numa multinacional, agora você vai escalar, agora você vai ser gerente, agora você vai virar analista, vai isso, vai aquilo, vai subir na carreira. E eu com aquela cara, assim, de tipo, nossa, não tá legal isso. Aí eu falei, eu vou procurar outra coisa. Aí eu me deu na cabeça de fazer mestrado. Falei, vou fazer mestrado, vou para a área acadêmica, que eu acho que... Eu gosto muito de explicar, né? Então, eu acho que eu sou uma boa explicadora, né? Então, eu nem sei se existe essa palavra, mas eu acho que eu sou uma boa explicadora. É aquela coisa, né? Se não existir, perdeu para essa aqui. Agora é muito boa. E aí eu falei, eu vou partir para essa área acadêmica. Comecei na área acadêmica. Aí eu pensei, preciso arrumar um emprego porque eu quero comer. Eu comprar algumas coisas de final de semana, quero comprar roupa, quero comprar sapato, né, tal. E aí eu preciso de um emprego que não me prenda, né? E aí eu comecei a procurar emprego. Aí eu chegava nas empresas, eu cheguei aí, gente, nada contra o RH da Hipermarcas, mas eu cheguei aí 6 vezes na Hipermarcas e não fui contratada. Isso é, fiquei chateada com a Risqué, assim, não uso mais Risqué, eu só uso colorão, brincadeira. Uso do meu jeito, mas assim... E aí eu chegava lá, nossa, que legal que você está fazendo, se aprofundando nessa área do marketing, procurando um mestrado e tal. Volta quando você se formar. E aí, né, não tinha como, porque minhas aulas eram segunda-feira, 3 horas da tarde. Segunda-feira, 10 horas da manhã. Então eu não tinha como. E aí eu encontrei essa brecha. Eu falei, eu acho que eu vou ser corretora. Aí meu pai ficou, não, ser corretora não, paguei uma faculdade tão cara, você estava trabalhando numa multinacional, agora você vai virar corretora, o que tem a ver uma coisa com a outra, tal, aquela coisa, né? Aí, no primeiro mês, eu fiz o meu ano inteiro. Uau. Em um mês que eu estava trabalhando na corretagem, eu fiz o salário do meu ano. Porque eu era estagiária, ganhava nada, né, gente? Nada. Falávamos sobre isso antes da gravação. Ganhava nada, né, naquela época. Aí, eu falei, gente, eu acho que eu gostei disso. E aí, eu fui me viciando naquilo. Eu não queria mais sair dos plantão. Queria atender um cliente atrás do outro. Se precisasse ficar até 10 horas da noite, eu ficava. E aí, eu falei, vou abrir uma empresa. Que aí, eu tenho que escalar, né? Vou escalar, vou abrir minha própria empresa. Vou pra frente, crescer no mercado mesmo. E aí, foi quando eu comecei, aos poucos, ali nos voos de galinha, né? Que a gente fala, vai. E aí, a ABC Apartamentos hoje é bem estável, né? É uma empresa bem estável. Trabalho com mais de 80 construtoras aí do mercado, né? Do ABC. Legal. Então... E como que você gerencia isso, Bruno? Você tem uma equipe junto com você? Como que é toda essa gestão? Enfim, como que você toca aí a sua rotina? A minha rotina, na realidade, porque eu gosto muito... Eu fiz essa pergunta, porque você saiu do quadradinho ali. Sim. E agora você, né, visita cliente, faz toda essa dinâmica. Eu sou uma pessoa que eu gosto de pôr o meu dedo em tudo. Tá. Então, eu tenho, né, uma agência que faz o que eu não quero fazer. O que eu não tô afim de fazer, por exemplo, cria esse público aqui para mim, faz essa configuração, mexe nessas coisas aqui do site para mim, para melhorar a navegação, mexe nesses pixel, tag e tal, um monte de coisa de desenvolvimento. Então, eles fazem para mim. Eu tenho corretores parceiros. Hoje, a minha imobiliária não trabalha com corretor fixo. Então, por exemplo, no próximo, gente, a Karen vai vir comigo, que é a minha corretora, que ela trabalha na divisão Diadema. Então, ela cuida de Diadema inteiro para mim. Então, ela é como se fosse a minha filial de Diadema. Então, tudo que vem para Diadema, ela que toma conta. Porque eu não consigo, eu sou só uma, né, para atender Santo André, São Bernardo e São Caetano. Aí, São Caetano, muitas vezes eu tenho outra pessoa que trabalha ali comigo, que faz a parte de São Caetano quando eu preciso. E assim vai indo. Eu tenho boas parcerias de muitos anos, pessoas que eu confio muito, porque, gente, esse mercado é dinheiro. Então, você imagina o ser humano com dinheiro. Que maravilha.
Então, eu toco a minha empresa num modelo meio diferente, às vezes. Não necessariamente com funcionários. Nunca tive a ideia de ter pessoa CLT trabalhando comigo, tal. Eu gosto de deixar mais fluido. À medida que tem demanda, eu tenho parceiros que me atendem ali, que vão junto comigo, ganham dinheiro junto comigo. À medida que não tem demanda, a gente recolhe um pouco. Então, né, vai mexendo. Mas a parte do marketing eu gosto muito de fazer ainda. Apesar de eu adorar vendas, eu faço muito a parte de marketing ainda. É legal, porque a gente tem uma olhar para isso, porque é o eu empresa, é uma tendência, né? Como a gente está muito olhando para inteligências artificiais, o que você tem hoje de muita ferramenta que otimiza, né? O próprio Facebook Ads, o Google Ads, eles são preparados para qualquer pessoa leiga começar ali fazer alguma coisa, entrar e tal. Então isso é um movimento do mercado. Mesmo a gente sendo agência também, a gente, cara, não tem como lutar contra isso. Sim. Isso eu até falo, cara, entra mesmo, entende, vai, faz os seus próprios testes. E a gente está aqui aberto para ser consultor e te explicar por que disso daquilo. Então, é uma coisa, um movimento que realmente acontece. É importante você participar e ver isso mesmo na prática. Eu assim, a única parte que eu discordo um pouco, que eu não colocaria na minha empresa, é a inteligência artificial. Eu acho que ajuda muito, mas no meu caso, às vezes tem algumas construtoras, algumas imobiliárias que estão, não, vamos fazer inteligência artificial para atender o cliente. Eu sou das antigas. Eu gosto de atender o cliente, de sentir o cliente, de dar a primeira orientação, dele entender que ali tem um ser humano atrás. Entendeu? De que eu tô compreendendo o que ele precisa e que eu vou dar as melhores opções para ele. E não é uma máquina que tá ali só mandando, né, apartamento. Então, assim, a informação meio que se perde ali no meio, não tem a humanidade, né? Eu acho que a humanidade é a gente entender a necessidade. Por mais que a inteligência artificial seja legal, ela aprende, nossa, às vezes você nem percebe que você está falando, mas tem o composto humano ali por trás. Né? Então, eu prefiro fazer todos os atendimentos, faço a filtragem, né, via WhatsApp, explico basicamente tudo pelo WhatsApp, depois eu marco a visita. Na visita, eu já detalho mais. Mas esse negócio de inteligência artificial, para mim, nesse mercado, não. É muito dinheiro também envolvido. Sim, eu acho que você está certo. É que quando eu falo de inteligência artificial, para as ferramentas que você teria uma outra pessoa para fazer. Tipo, vou ter uma pessoa aqui para escrever e-mail para alguém, né? Não, você coloca uma IA e você acelera, não precisa de uma equipe. Você mesmo já consegue conduzir. A parte de marketing. Né? Exato. E outras coisas também, de otimização de contrato. Alguém manda alguém que passa informação para você no WhatsApp, você pega isso, coloca no Word, enfim, tudo isso já automatizado, é bem mais rápido, não tem alguém para fazer. Processos, né? Processos. Tem até uma frase atendimento. Não, com certeza o Walter fala isso. Se você não se preocupe que a inteligência artificial não vai tirar o seu emprego, ela vai tirar o seu trabalho. Sim. Você vai lá fazer a sua parte ainda de conversar, de convencer, de explicar, mostrar os detalhes. Isso não tem como a gente passar ainda para um robô que ele não vai fazer tão bem. Não, assim, às vezes até tem algumas empresas que entram em contato com a gente e falam, você não quer fazer o seu primeiro atendimento? A gente coloca uma inteligência artificial para fazer o seu primeiro atendimento. Eu falei, não, meu primeiro atendimento, para mim, é o mais importante. Porque eu vou identificar o cliente que está frio, o cliente que está quente, o cliente que está morno, e o que ele precisa naquele momento. Muitas vezes, o cliente nem precisa marcar visita, ele só precisa de uma orientação. Às vezes ele precisa de uma orientação para ele se preparar para comprar daqui a 6 meses, vamos supor. Entendeu? Então, isso eu acho que a máquina ainda não tem uma sensibilidade tão aguçada ali para fazer. Né? E é o feeling, né? Você tem ali você consegue perceber. Eu vejo centenas de exemplos desse tipo. Se você é uma máquina e você faz padrão para todo mundo, realmente você está perdido nesse futuro. Mas se você é um humano de verdade, que entende, que conversa, você citou alguns casos aqui, deve ter um monte de outros, mas assim, que são percepções que a gente consegue entender como humano, de olhar no olho, de perceber ali que a pessoa às vezes está fazendo uma pergunta, mas não é bem essa pergunta que ela quer fazer. Não é tão assim, você consegue perceber com as somas do comportamento o que ela quer dizer com aquilo ali. Exatamente. Então isso é humano totalmente, não tem como fugir. O cliente, ele mente muito. Pode parecer meio estranho falar isso, mas assim, eu não entendo por que o cliente mente pro corretor, às vezes. Porque assim, gente, é uma pessoa que você nem vai ver mais, assim, e às vezes o cliente, ele mente e fala, não porque... tenho esse dinheiro.
eu não tenho dinheiro. Eu falo assim, não, a gente vai, né, tentar resolver de acordo com o que você tem e tal. Só que muitas vezes, às vezes, porque ele está segurando ali uma informação, a gente não consegue fazer uma proposta melhor, conseguir um desconto melhor, porque ele não quer dizer a verdade. Então, às vezes, tem cliente que ele leva o corretor como inimigo. Né? Tipo, ele está trabalhando para a construtora, ele é um inimigo. Não é. O corretor, na verdade, às vezes, ele está mais do lado do cliente do que do lado da construtora. Né? A gente eu pelo menos jogo mais do lado do meu cliente do que do lado da construtora. Às vezes eu peço desconto, o cliente nem pediu. Mas eu tô lá. Aí, às vezes, na assinatura do contrato, o cliente, o valor tá errado, veio, sei lá, 5 mil a menos aqui. Eu falei, não, é um desconto bônus aí que eu pedi, veio, né, tal. É um a mais, entendeu? Porque eu choro muito. Eu sou a maior chorona. Os gerentes sofrem muito comigo. Sou muito chorona pra pedir desconto. Porque você tem a visão dos dois lados. Você sabe o quanto a construtora é grande, você sabe o quanto aquele casal que tá chegando ali tá desafiando, entrando numa coisa diferente. Então, cara, realmente... de novo, esse olhar humano tem que ter. Né? Tem que ter, e as pessoas que vão procurar imóveis têm que procurar pessoas que têm esse olhar, têm essa visão de poder... Cara, entende a minha necessidade, quanto você for transparente. Isso é uma coisa que... Eu não sei, acho que eu vejo um grande movimento do mercado como um todo. Essa transparência, pelo menos assim, eu vejo pelo menos no marketing, não tem mais espaço para você querer enganar alguém ou querer... Cara, a pessoa já tem informação, ela já sabe, ela bateu no seu perfil ali, bateu o seu CPF, já sabe tudo sobre você. Não adianta você querer mentir, cara. Então, seja sincero, que eu acho que é o melhor caminho. Que é o melhor caminho, assim. Eu já destratei apartamento pelo cliente. Falei, você não vai conseguir pagar. Que loucura é essa que você fez? O cliente me falou que ele tinha um valor. E aí falou pra mim, não, Bruna, mas é uma casa de herança que a gente vai vender e aí esse valor eu vou dar... Eu falei, daqui a 3 meses você precisa dar esse valor. É muito pouco tempo. Inventário demora muito. Mesmo que você já tenha um comprador, você já tem um comprador para comprar essa casa? Não, ainda não. A gente vai anunciar. Eu falei, não, pelo amor de Deus, antes dos 7 dias, né? Porque você tem 7 dias para destratar. E aí, eu destratei. Eu recebi tanto xingo. Eu perdoei, tá? Tanto xingo, mas tanto xingo. Aí, quando passou os 7 dias, mas aí a cliente assinou, assim, na maior má vontade, o distrato. Então, eu expliquei pra construtora. Eu falei, olha, não tem. E era um valor muito alto. Era, assim, 80 mil reais. Era muito dinheiro. Não tinha nem como ela falar, não, eu vendo meu carro semana que vem e pago daqui a 3 meses. Não, porque o carro já tinha ido no ato. Nossa. Entendeu? Então, assim, foi muita loucura o que ela fez. Aí eu falei, não vamos fazer não. Eu fiquei sem a comissão, tirei a comissão de todo mundo, mas eu falei, olha, vamos destratar. Né? Então, aí entra o meu lado humano, né? Porque, às vezes, alguns corretores falam, você é muito besta, tal, o cliente... Eu falei, então, mas eu não gostaria que fizessem isso comigo. Então, eu não faço com ninguém. Então, se eu vejo que o cliente não tem condições de comprar aquilo, eu falo para ele os prós e contras. Claro que, mesmo assim, se ele insistir, eu já assinei termo de responsabilidade com o cliente. Falo, você está responsável, você está sabendo, você está responsável que seu crédito não foi aprovado no banco e você está comprando mesmo assim. Eu não quero ser responsabilizada, né? Eu acho que essa clareza é fundamental para você comprar um apartamento. Total. Né? Não, e assim, é isso, cara, pra tudo, né? Você vai comprar um apartamento, você tá entrando... Enfim, é uma família, você acaba trazendo, às vezes, um prejuízo, né? É um problema, né? Pra, sei lá, toda uma geração ali em cima daquilo, porque ainda mais se a pessoa não tem conhecimento de técnicas de finanças e tal, ela vai levando, vai fazendo renegociação em cima de renegociação. É isso aí. O pior caminho que tem. Você quer ver uma venda que às vezes eu barro? A venda por inveja. Ah, sério? Como tipo assim? Eu já consegui entender já. A inveja. Ai, a inveja. Quando tem... Assim, geralmente é assim. A minha irmã veio e comprou com você. Esse aqui. Só que a condição da irmã é uma. A sua condição é outra. E ela fica ali batendo o pé que quer também, que tem que conseguir a mesma condição. Por exemplo, às vezes uma ganha 12 mil, a outra ganha 6. Tá, sua irmã não é Minha Casa Minha Vida, mas você é. Então, o projeto não é o mesmo. A condição não é a mesma. Ah, mas ela te deu 10 mil, eu também vou te dar 10 mil. Então, até você explicar para a pessoa que não é a mesma coisa, que são condições diferentes, timings diferentes, às vezes, porque às vezes você acha que você pode comprar o projeto o tempo inteiro? Não.
Às vezes você tem um timing. Se você tem 10 mil hoje, você consegue comprar X projetos. Se você pode até ter 20 o ano que vem, você já às vezes não compra o projeto que ficou para trás. Porque você precisa de 50, você não precisa de 20. Né? E o imóvel valoriza. Sim. A gente teve valorização aí depois da pandemia de 70 mil por ano de alguns imóveis. Principalmente novo. Né? Então, assim, às vezes vem essa compra por inveja, dá uma vontadezinha de falar, você tá com inveja. Você nem tá precisando comprar, você já tem casa. Sabe? Então, assim, às vezes acontece, assim, de você ter que dar uma... Olha, então, não... Nossa, já aconteceu comigo isso uma vez. A gente fez uma identidade visual para uma cliente. Entregamos, ela, nossa, amei e tal, não sei o que, e mostrou para uma amiga dela. Amiga, né? Entre aspas, aí mostrou. Aí essa amiga falou, nossa, que legal, ficou o projeto, quero fazer com ele também a minha identidade. Aí veio fazer comigo. Só que quando a gente foi assinar o contrato, essa segunda amiga, ela assinou assim no contrato, cara, eu achei linda a assinatura dela. Falei, vamos fazer um logo da sua assinatura. Ela assim, nossa, mas nunca ninguém falou. Falei, cara, olha aqui a simetria e tal. Ela falou, sempre gostei. Aí a gente fez um vetor, assim, perfeito da assinatura dela. Fizemos as duas iniciais, fizemos uma identidade só das iniciais. Cara, foi muito legal. Foi um projeto muito bacana. Sim. Quando essa amiga mostrou pra outra, tipo assim, aí a outra veio me processar que eu fiz um trabalho melhor. Assim, eu falei, cara, nossa. Foi muito desafiador. Porque eu só dei um print assim e falei, olha... Você gostou tanto da sua identidade visual, amigão, né? Falar Sim, assim. amigão. Para não falar nomes. Que ela postou nas redes sociais. Olha que legal, não sei o que. Amei meu logo, minha identidade. Sim. E aí, quando a outra fez, ela quis me processar, porque o primeiro que eu fiz não foi, enfim... tão perfeito quanto ela achou. Aí eu falei, cara, você tá com inveja do outro logo. Do outro logo. Essa compra por inveja, assim, às vezes eu tento dar uma segurada... E pior de tudo, quando ela vem junto, vamos supor, veio visitar o namorado e a namorada, ou a namorada e a outra namorada, e vem uma amiga. Ai, gente, parece que o olho gordo, ele pega, e pega mesmo, viu, gente? Não tô brincando, não. Tudo dá errado. A pessoa escolhe uma unidade, não tinha nem ninguém na fila, vendeu a unidade da pessoa. Aí eu tenho que escolher outra unidade. Parece que tudo dá errado. O financiamento da pessoa não sai, a unidade que ela escolheu não tem mais, o preço mudou, a construtora... mudou a tabela. Não, mas mudou quando? Hoje, de manhã. E assim, tudo dá errado. Por quê? Parece que quanto mais a pessoa sai falando para os outros, pior fica a situação. Quando eu pego o cliente que vem com a família inteira, eu já fico olhando e falo, quem será que é o invejoso? Tem sempre um. Tem sempre um que vem para atrapalhar. Sempre vem um para atrapalhar. E tem hora que não é a sogra, tá? Tem hora que não é a sogra. Todo mundo pensa que é a sogra, mas às vezes não. Tem sogra muito legal, que vem e fala assim, faltou 5 mil. Não, eu vou dar os 5 mil, eu vou ajudar vocês aqui. Claro que tem umas pragas que é melhor nem ter vindo, que nem sabe onde você vai morar. Mas, assim, é difícil porque quanto mais envolve gente, né? Às vezes é melhor você contratar um advogado para ler o seu contrato do que você mandar para a família inteira. Contrata um advogado. Tem gente que faz isso, que manda para a família o contrato? Muito. E é as vendas que mais dá errado. Porque mais a pessoa dá não errado. tem noção, né? Mais dá errado. Então, assim, quando você contrata um advogado... Pra mim, eu tô no céu. Você quer ver uma venda maravilhosa? É vender para advogado. Eu gosto muito de vender para advogado. E todo mundo às vezes pensa, fala, não, né? Advogado é mais chato. Não, é muito bom. Ele lê o contrato em, 20 minutos. Assina, tranquilo, maravilhoso. Né? Vai que vai. Agora, a pessoa que não tem o conhecimento jurídico, às vezes querer... comprei um apartamento há 30 anos atrás e vou ajudar meu filho a comprar... Nossa. Dá ruim. Porque falta informação jurídica ali. Então, às vezes, acha algum pelo em ovo ali que não, entende? E não é poucos casos que eu pego, viu? É bastante até. E aí, às vezes, eu falo, contrata um advogado. Manda o contrato para o advogado. O advogado liga para mim. Fala, Bruna, olha, isso aqui, dá para fazer um adendo? Dá para fazer em relação a isso aqui? Não, beleza, eu vou falar com o consultor. E normalmente são pedidos que tem, como fala, coerência, né? Sim. Então é simples de alguém resolver. Então assim,
Mas quando você entra ali naquele bolo familiar, entra a sogra, entra a sogro, entra a avó, entra avô, e todo mundo, às vezes até tá na intenção de ajudar, mas acaba atrapalhando. Porque você não tem conhecimento para aquilo, né? Então, sim. Os achismos, e a gente estava falando isso no começo, né? A desinformação tá muito grande, pega, né? E tal, e tudo mais. Bruna, a gente falou um pouquinho no começo, antes de gravar, que a gente está no momento de uma grande mudança do Minha Casa Minha Vida, que você falou, né? Que Sim. abriu mais o campo aí de atuação, vamos chamar assim, não sei. Mas a renda aumentou, o móvel também aumentou. Tem pessoas que não estão se encaixando ainda nessa parte. Acho que acabou que quando você aumenta mais o valor do imóvel, o valor da renda da pessoa, você tem uma margem ainda mais de dúvida, eu acho, né? De pessoas que têm mais, às vezes, possibilidade de não se encaixava, agora encaixa e tal. Então, explica um pouquinho mais como que é essa diferença hoje no mercado. E até legal, depois disso, você mostrar um cenário para as pessoas do quanto tem sido esse mercado das pessoas comprarem imóvel novo agora e buscar aproveitar, enfim. O que acontece? O Minha Casa Minha Vida, ele mudou, né? Ele agora pode ser até imóveis de 350 mil, para famílias que tenham até 8 mil de renda, antes era 6, agora é 8, né? E para pessoas que não têm imóvel no nome. Então, às vezes, você tem essas condições, né? Você tem o 8 mil de renda, mas você tem um imóvel no nome. Pode ser até de herança, viu? De repente, que também vai estar constando lá. Então, essa mudança do Minha Casa Minha Vida veio para corrigir o mercado. Ela não veio para ajudar efetivamente. Por quê? A gente já estava trabalhando com os imóveis a 300, 320 aqui no ABC. Hoje você não acha um Minha Casa Minha Vida 250 mil? É muito difícil. Hoje eu acho que em São Bernardo, desconheço. Em São Caetano, inexistente. Em Santo André, se eu não me engano, eu acho que tem 2 ou 3 apartamentos, no máximo, aí que chegam nesse patamar. Hoje, infelizmente, para você comprar um apartamento no ABC, se você não tiver pelo menos 6.500, 7.000 de renda, mesmo pelo Minha Casa Minha Vida, você não consegue uma boa aprovação. Aí algumas pessoas falam, ai, Bruna, mas e o subsídio? Não ajuda ninguém. Não, efetivamente, é para famílias que têm menos de 4 mil de renda e ainda vai me dar um subsídio de 1.000 e alguma coisa para 4 mil de renda. Ajuda em quê? Em nada, porque a pessoa não consegue financiar. O seu financiamento, ele é de acordo com a sua renda. Então, a primeira coisa que você tem que fazer na hora que você está buscando um apartamento é quanto eu consigo financiar? Aí, vamos supor que você viu tudo lá e você consegue financiar 200 mil. Quanto que você tem de FGTS, se você tiver? Ah, Bruna, eu tenho 20. Então, já subiu para 220. Aí, quanto você tem de entrada? Ah, olha, eu juntei bastante e tenho 30. Então, você já tem 250. Então, no máximo para você, tem que ser um projeto no máximo aí até 300 mil. Por quê? Se você já juntou 250, que é o financiamento, o FGTS mais a sua entrada, você precisa pagar 50 mil durante a obra. Então, você só pode chegar até um imóvel de 300. Se eu for lá irresponsável e falar para você que você consegue vender para você um imóvel de 400, te afundei. Mas eu não te afundei agora, eu te afundei lá na frente, quando você for pegar a chave. Você não vai ter condições de segurar. Entendeu? E até, desculpa te interromper essa explicação. Complicada. Mas tem até uma ideia importante da chave, né? Sim. Tem no contrato um período para você conseguir essa renda, senão você perde o imóvel, não tem uma Exatamente, coisa assim? Porque assim, ó, a construtora, ela geralmente aí dá para você entrar, né, com o pedido de financiamento os 45 dias. Depois disso, ela vai te cobrar correção. Agora, imagina você ficar corrigindo. Não é o INCC, viu? É uma correção bem mais agressiva. Então, você imagina você ficou lá devendo para a construtora 300 mil e cada mês aumenta, sei lá, 3 mil reais. 2 mil reais por mês. É muito dinheiro que você vai perdendo, né? E outra, se você não conseguiu no banco A, provavelmente no banco B você não vai conseguir. Sim. Né? Se você já tá sujo aqui provavelmente... Porque existe uma coisa, gente, que chama registrato. Internet também, né? Existe Bacen. O Bacen, ele é como se fosse o raio-x da sua vida financeira. Se você ficou, vamos supor, às vezes isso acontece muito, a pessoa vai lá, pega um empréstimo de 10 mil reais. Aí o Santander acha que, ah, não, eu sou bonzinho, me paga só 2. E aqueles 8 lá, deixa pra lá. Eu não vou mais cobrar de você, não. Tira o seu nome do Serasa. Na hora que você vai tentar comprar alguma coisa, aqueles 8 entrou como prejuízo no seu registrato. Nenhum banco vai te emprestar nada. Sabe quanto é
tempo você usa, mais ou menos, para limpar o seu registrado? Uns 4 meses. Aquele apartamento que você queria comprar? Foi já. Você vai ter que começar a busca tudo de novo, limpar. Então, assim, é um problema, às vezes. E isso não é divulgado para os clientes. Às vezes eu pergunto, você já fez algum acordo? Vamos puxar o seu bacen, manda para mim. Se tiver algum prejuízo, a gente vai tentar. Eu tinha uma cliente que deu, acho que R$30 na Renner. A Caixa negou o financiamento dela. Nossa. R$30. Outra, R$8, porque ela não fechou uma conta na Caixa. E ficou cobrando a taxa, sabe? R$8. Eu paguei a taxa dela. Porque eu falei, pelo amor de Deus, moça, limpa isso aí. Eu te dou os R$8 se o problema é esse. Libera a cliente para ela fazer o financiamento. Aí limpou os R$8, financiou os 240 mil. No mesmo banco, né? Não, na Caixa. Isso, eles faziam isso, eu lembro. Então, assim, é muito complicado às vezes. Então, se você pega um corretor que não tem experiência em lidar com caixa, sua venda, sua compra está comprometida. Porque pode dar inúmeros problemas. Então, antes disso, saque aniversário é outro problema que dá. A pessoa adiantou, PIS, né? adiantou o saque aniversário do FGTS. FGTS. E aí entra como se você tivesse uma dívida com o FGTS. No saldo do FGTS. E aí você não consegue sacar. Fica um cadeadinho lá, na hora que você entra, fica um cadeadinho do lado do seu saldo. É porque o seu saldo está bloqueado. Então, essas coisas a gente precisa pontuar, às vezes, na mesa. Eu não estou invadindo a privacidade do cliente, mas eu preciso entender, porque se aconteceu algumas coisas em relação a isso na vida dela, eu preciso orientar para a gente poder resolver, para poder seguir. Né? Eu acho muito legal você saber conhecer sobre isso, porque eu lembro que na Caixa tinha umas questões assim que eu ficava doido de como que isso acontece. Por exemplo, sei lá, no FGTS às vezes tinha muito, que eu participava da agência, às vezes fazia um trabalho de fazer saque, alguma coisa no atendimento geral. E aí a gente batia lá a documentação, se tivesse errado o nome, não podia sacar, né? Não. E a documentação também de habitação também não sai. E aí a gente vai ver a documentação dele tá errada porque o CPF dele foi cadastrado errado. Sim. Aí não dá no sistema. Aí a gente pergunta para ela, tá errado. Ela falou, mas como assim tá errado o meu CPF, né? Aí vai ver o RG é de um certo, igual o FGTS, a pessoa que digitou o CPF digitou errado. Agora você vai ter que ir lá e pagar. Mas ela falou, mas gente, eu cadastrei meu CPF aqui na Caixa. Aí você falava, cara, como é que pode? É incoerente, né? É incoerente, É mas incoerente. essas coisas de sistema Lidar acontecem, com Caixa é incoerente. Exatamente. Então, assim, às vezes, eu já passei tanto perrengue com Caixa que eu já sei até o que pode ter dado errado. Né? Geralmente, eu tenho uma visão do que pode dar errado e vou resolver. Eu tive uma cliente que estava tudo certo, a gente fez a aprovação dela na Caixa, aí ela comprou o apartamento e aí demora ali uns 20, 30 dias para a Caixa te chamar, né? Ela foi lá e comprou um caminhão pro irmão dela. É engraçado saber essas histórias assim, meu. E aí? O que eu faço? É culpa minha? Não. Eu falei, olha, você tem que se manter na linha, não pode sair do emprego. Mas eu não falei nada de caminhão. Então ela achou que tudo bem. Então, assim, pode parecer às vezes estranho você falar assim, não, você tem que avisar a pessoa que ela não pode comprar. Aí ela pegou e falou assim, não, mas o caminhão não é meu. Eu falei, eu entendi que o caminhão não é seu, mas está no seu nome. É seu. É seu. Não, mas seu. não sou eu que vou pagar. Eu posso fazer uma declaração para a Caixa de que não sou eu que vou pagar o caminhão. Eu falei, não funciona desse jeito. Tá no seu nome, a dívida é sua. Não tem como. E aí é bem importante ela saber que se o irmão não pagar, ela vai pagar ela e vai ter que pagar. E Você, vai ser dela, você agora tem um caminhão da Scania e é seu, entendeu? Independente. Porque faltou, acho que renda pro irmão compor, aí ligou para ela num sábado lá perdido, falou, não, vem aqui por favor, vamos, faz aqui comigo. E aí ela perdeu o financiamento. Então assim, culpa minha? Não. Culpa da construtora? Muito menos. Culpa da Caixa? Também não. Né? Eu tenho uma outra cliente que ligou para mim e falou, Bruna, eu vou me demitir. Eu falei, não vai se demitir. Você vai aguentar firme, você vai engolir todos os sapos hoje, porque você não vai se demitir. Por quê? Porque você tem um financiamento para repassar semana que vem. Assinou com a Caixa, aí você se demite. Mas enquanto isso, você vai aguentar firme. Você não vai sair daí. Por quê? Porque se você se demitir no período, nesse intervalinho entre assinar o contrato da construtora e assinar com a Caixa, seu financiamento foi pro brejo. Entendeu? Então tem essas coisas, a gente explica, mas às vezes foge. Do caminhão faltou. Do caminhão Nunca faltou. mais você vai esquecer agora. Não, agora eu explico pro cliente que não pode comprar caminhão, não pode comprar moto, não pode comprar nada financiado. Nem cartão da C&A você vai fazer nesses 20 dias.
Entendeu? Porque tem isso daí, eu lembro na caixa, tinha a quantidade de avaliações que são feitas, isso conta também no score. Também trava. Depois tudo. da terceira, você travou. É isso aí. Tá? Porque assim, você faz a primeira... Vamos supor que você foi lá no projeto X e fez a análise lá, a sua aprovação tá lá presa. Você vai no projeto B, você vai fazer uma carta de próprio punho pedindo para cancelar o do projeto X para trazer esse financiamento para o B. Aí, se você for no projeto C e falar assim, olha, agora eu quero cancelar o do B, você vai fazer outra carta de próprio punho para trazer do B para o C. E aí, no D, a construtora vai mandar você pra merda e falar assim... A construtora não, a Caixa vai mandar você pra merda e falar assim, não vou fazer mais. Então, você tá bloqueado. Então, assim, às vezes tem que ter esse certo cuidado. Às vezes o cliente chega afobado e fala, quero fazer análise de crédito. Eu falei, calma, é esse mesmo? Vai bater o martelo nesse projeto? Ah, não, eu tenho mais 3 para ver. Então, você vai ver os 3. Quando você tiver certeza, a gente vai tentar nesse. Até porque é matemático, gente. São números e cálculo, 30% Sim. é 30%. Exatamente. Não tem muito o que... entendeu? Não tem muito o que fazer. Pode parecer até um pouco estranho, mas as construtoras, elas também têm uma listinha ali de clientes indesejáveis. Tem. Na verdade, eu acho que isso, hoje no mercado, o Bacen que você estava falando, até análise de crédito mesmo, de risco, né, de perfis, deve ser uma das últimas etapas, deve ter umas outras ali que já dá para perceber. Sim. Bruna, vamos ter que marcar um próximo só para você contar essas histórias. É muita aí, coisa, né, para falar. Marcar um podcast só da Bruna. Quem que você falou que vai vir também? A Karen vai vir da próxima vez também, então, para falar um pouco dos perrengues de Diadema. A gente não vê a hora de você vir aqui contar histórias também pra gente. Bruna, fala pro pessoal onde que eles encontram ABC Apartamentos, o seu perfil também, se você quiser divulgar, pro pessoal ir atrás aí de você. Ó, gente, é só procurar aí na internet, bem simples, abcapartamentos.com.br, tá? Lá no site da ABC Apartamentos, vocês conseguem ver todos os apartamentos do ABC pelo mapa, tem um mapinha lá, vocês vão abrindo o mapinha, tem, né, os pinguinhos lá, vocês vão vendo todos os prédios, aí tem a descrição, muitas vezes já tem escrito lá na forma de pagamento, a renda que precisa, como é que funciona, geralmente para imóvel, né, pronto, imóvel na planta, tem uma diferencinha, o que precisa Minha Casa Minha Vida, o que não precisa, e a gente está sempre à disposição lá no chat, né, pelo WhatsApp, e sempre que eu vejo as mensagens, gente, eu respondo imediatamente, não importa o horário, tá? Legal. E não comprem caminhão. Não comprem no meio do caminhão. E não levem as amantes, por favor, porque eu tenho que ficar guardando segredo. E eu não gosto de guardar segredo, já contei aqui. Gente, obrigado. Obrigado por você estar assistindo até aqui. Não se esqueça de se inscrever nesse canal e mandar esse conteúdo para mais alguém também, tá bom? Forte abraço, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.